Deus fala que em Apocalipse 21:8, eu só vou ler um pedacinho. Fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Vamos para esse tema. Covardes são aqueles que não falam contra as falsas doutrinas, contra as doutrinas falsas. A igreja presbiteriana que congrega, ela não fala contra a falsa doutrina. E Jesus não ensinou isso. Não há base bíblica nenhuma que Jesus Cristo ensinou que você não possa falar contra as falsas doutrinas. Você já vê a história de Cristo, você já vê a doutrina de Jesus, ela confronta grandemente essas doutrinas falsas, teologia da prosperidade, coach. A doutrina de Cristo, ela confronta com força os religiosos. A doutrina de Cristo, com força, ela confronta o sistema religioso. Como é que pode uma igreja que não fala contra as falsas doutrinas? A igreja presbiteriana de Lapão, a minha que eu congrego, ela não fala. Antibíblica, é isso que eu falo, é visão de homem. A Bíblia ensina outra coisa. Você quer aprender isso? Você quer aprender uma loucura dessa? Onde você precisa falar a verdade, falar do amor de Cristo verdadeiramente, como Jesus falou, o próprio Cristo alertou. Você vai deixar de obedecer a Jesus para obedecer a homens? Você vai deixar de obedecer a Cristo, os religiosos, para obedecer pastor, obedecer igreja, regra de igreja satânica? Isso é mentira, isso é satânico. De você não falar contra falsas doutrinas. Como não falar contra os espiritismos, contra o testemunho de Jeová, contra os mormons, contra a igreja congregação, contra a adventista? As pessoas não sabem. Diz que não quer falar mal da igreja. Vai, que conversa fiada. Isso é igreja. Como é que pode uma coisa dessa? E a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes são aqueles que não recebem a palavra. Eles não estão recebendo a palavra também de Deus. Serão punidos de morte. Homens que não falam contra falsas doutrinas, homens que não pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, quando você prega, ele confronta falsas doutrinas. Porque somente Cristo é o caminho. Não é a água, não é o encosto, não é nada nessa terra que possa você levar a Cristo. E a igreja não prega contra falsas doutrinas. Não há base bíblica para isso. Isso é mentira. O que Jesus vê? A história de Jesus, como Jesus confrontou o pecado, como Jesus confrontou falsas doutrinas. O próprio Cristo nos alertou, o próprio Jesus levantou homens doutrinários. O próprio apóstolo Paulo falou lá no início, se você ler a carta lá de Colossenses, e estava surgindo grandes falsas doutrinas. Se você vê Apocalipse, meu irmão, a própria Bíblia nos alerta como que você não pode falar contra falsas doutrinas. Infelizmente essa é a realidade. A igreja mentirosa, enganadora, você entendeu? Isso é uma doutrina falsa, mentirosa, é uma afronta contra a palavra de Deus, que não há base bíblica para isso, você entendeu? Eles querem viver no mundo, no jardim do Éden, querem viver no mundo de flores, que não há pecado, não há nada na terra de errado, e não querem mostrar a verdade para vocês. Infelizmente, isso não existe. Isso é uma doutrina satânica, mentirosa, enganadora dentro da igreja.